Agora nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Lucas. Estamos caminhando bem em Lucas, avançamos bem nesse mês de janeiro. E o Senhor tem, por certo, falado aos nossos corações. Lucas, capítulo 18. Lucas 18, a leitura será do verso 1 até o verso 14. Nós iremos falar a respeito dessas duas parábolas. Lucas 18, verso 1. Antes da leitura, vamos orar. Pai querido, nós estamos no momento de adoração, de culto solene ao Senhor, o culto comunitário, o culto público. Rogamos, ó Deus, que a nossa adoração seja aprazível, aceitável a Ti. O culto é para Ti. Nesse instante em que olharemos mais uma vez para a Tua santa palavra, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sê propício a nós. Fala de forma poderosa aos nossos corações, às nossas mentes, que a Tua verdade seja exaltada. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Acho que o retorno está bem alto, por isso pode estar dando um pouquinho de microfonia. Lucas 18. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito, a finalidade de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. 2 parábolas conhecidas da igreja, dos crentes que têm visitado as Escrituras. Jesus aqui, ele faz uma transição, ele passa do assunto relacionado às dificuldades e sofrimentos que o mundo, de forma global, atravessará nos dias que antecederão a sua segunda vinda, para a necessidade de orar. Veja como Deus é tremendo, né? Hoje pela manhã,
Pelo breve catecismo, falamos sobre a oração. Fizemos uma introdução sobre a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E o texto bíblico da exposição cai justamente nessa matéria, porque as duas parábolas estão falando a respeito da oração. Jesus, portanto, faz essa transição dos transtornos globais que antecederiam a sua vinda para a necessidade do crente orar. A sociedade, por alguns reformadores dos séculos 17 e 18, reformadores ingleses, eles viam a sociedade em comparação a um cadáver em decomposição. O mundo está perecendo. Você coloca uma fruta na fruteira, ela vai perecer. Passa mais um ano, algumas rugas, alguns cabelos brancos aparecem, às vezes muitos. Ou seja, estamos perecendo também. O tempo vai passando. Então, os reformadores ingleses, alguns deles viam o mundo em decomposição, mas a oração é a maneira do cristão respirar ar puro na terra. A oração é uma maneira de você sair um pouco dessa sina de decomposição para aquilo que é renovação espiritual. O cristianismo começa e floresce na prática da oração. Nós começamos o nosso cristianismo orando, entregando nossas vidas a Jesus. Nós fazemos a confissão: Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Entrego meu destino, meu futuro a Ti, eu confio em Ti. E muitos crentes no leito de morte terminam a sua jornada orando, entregando suas vidas nas mãos daquele que governa a história. Então, o cristianismo começa e floresce na prática da oração, mas ele também pode decair na ausência da oração. A frieza espiritual, o esfriamento do amor pode estar intimamente relacionado com a ausência de oração. Duas parábolas. A primeira delas nos fala a respeito da oração perseverante. A segunda parábola fala a respeito da oração humilde. Então nós vamos falar primeiro da oração perseverante, versos 1 ao 8. Nessa primeira parábola, Jesus dá primeiro a lição, depois ele conta a história. A lição é sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer, sem desanimar, sem desistir, sem pestanejar, sem cochilar. Jesus mais uma vez usa o argumento do menor para o maior, um juiz iníquo para o juiz de toda a terra. Se um juiz injusto concede o pedido por causa da persistência do requerente, quanto mais o Pai Celestial irá responder à persistência daqueles que estão diante dele. A oração nos ajuda contra o desânimo. Hoje pela manhã, nós falamos um pouco a respeito dessa bênção. Quem é crente veterano, quem é crente que já passou por muitas dificuldades, teve que fazer intensificação de oração, alguns falam campanha, clamor, mas na verdade você ora um pouco mais quando está doendo, né? Esse negócio de campanha, de clamor, não é muito da nossa linguagem. Mas é um momento que você está passando por um aperto, você ora mais, você busca mais a Deus. Quem já teve de passar por isso, sabe que em muitas situações você vai orar e a situação não muda. Ela permanece a mesma, a doença continua lá, o problema continua lá, as oposições continuam postas, porém, o seu coração muda, a sua disposição de espírito muda, o seu ânimo. Hoje, se uma pessoa for acometida de uma depressão muito profunda, ela não consegue fazer muita coisa. É um desânimo que já está aí colocado como patológico. Ela não consegue tomar banho, ela não consegue comer ou come demais, ela dorme demais ou dorme de menos. Há um excesso para algumas situações, mas a vida dela desequilibra por completo por conta desse desarranjo de ânimo, desajuste de ânimo. E a oração vai trazer estabilidade espiritual para o crente. A situação vai estar difícil, mas ele vai ter um ânimo celestial para enfrentar essa situação. Então, a oração nos ajuda contra o desânimo, o esmorecimento.
E quando deixamos de orar, nós somos suplantados pelo desânimo. O desânimo toma conta de nós. Sem oração, nós perdemos o vigor espiritual, nós perdemos a direção. Sem a oração não há a energia, o ânimo e o poder para que nós enfrentemos as perseguições, as tribulações, as tentações e as tribulações. A Bíblia diz que orar é um dever de todo crente. Todo crente precisa orar. Orar é unir a fraqueza humana à onipotência divina. É você colocar diante de Deus todas as suas limitações. Se eu não consigo, eu não dou conta, mas você une a sua fraqueza ao poder de Deus. Veja que a gente sempre sai na vantagem. A gente sempre vai sair na vantagem orando. Deixar de orar, portanto, é um pecado. A oração perseverante vai ser um tema recorrente ao longo do Evangelho de Lucas. A oração não é um pedido de um desconhecido a um magistrado injusto. É isso que Jesus está colocando aqui. A parábola deixa evidente o contraste entre a viúva e os escolhidos de Deus. A viúva naquele tempo era uma mulher desprotegida, indefesa. Ela não possuía mais do que um protetor natural. Ela não conhecia o juiz, e o texto bíblico deixa claro que o juiz não tinha nenhum respeito e nenhuma consideração por aquela mulher. Ela não tinha autorização para acessar o tribunal como ela estava acessando. Ela era uma pessoa indesejada naquele ambiente, uma pessoa que estava importunando. O texto diz que o juiz é arrogante e egoísta. Ele não teme a Deus. Ele mesmo diz: eu não temo a Deus, eu não respeito a Deus, eu não sigo os mandamentos de Deus, mas o pior, ele não respeita o próximo. O texto diz que ele não temia a Deus e ele não respeitava o próximo, ou seja, ele não estava nem aí para o outro. Ele só atendeu a viúva por medo de importunação, para aquela mulher parar de ficar abordando ele, para ficar livre dela. Veja que até mesmo ao fazer a justiça, ele o faz por amor a si mesmo. Ele ajuda a mulher por amor a si mesmo, e não por senso de justiça ou amor àquela mulher. Nós não somos como aquela viúva. Nós temos acesso ao trono da graça de Deus por meio de Cristo. E não importa onde estejamos, se dentro do templo, se na nossa casa, se no trânsito, se fora de Brasília, se fora do país, se fora do planeta, nós temos acesso ao trono da graça. A viúva não tinha nenhum amigo no tribunal, nenhuma pechada. Nós temos junto ao Pai Jesus Cristo. A Bíblia vai caracterizá-lo como advogado, como justo. O justo. Ele é o nosso grande sumo sacerdote que nos assiste em nossa fraqueza. Aquela mulher não tinha nenhuma garantia do atendimento do seu pedido. Nós temos, por outro lado, as Escrituras, com centenas de promessas do cuidado generoso e misericordioso de Deus para com os seus filhos. Veja que a linguagem do texto, ele diz assim: porventura Deus não vai atender aos seus eleitos, aos seus escolhidos, aos seus filhos? Será que Deus vai deixar de assistir às necessidades dos seus filhos? O Pai de misericórdia e o Deus de toda a consolação é o nosso Senhor. Ele responde às nossas orações com um sim ou com um não, porque Ele nos ama. Não somente porque Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele tem pressa em fazer-nos justiça. E antes de terminar a primeira parábola, Jesus falou novamente sobre a sua segunda vinda. Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, a nossa postura deve ser de oração.
oração constante. E nós estamos exatamente nesse período, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas à medida que tudo caminha para a consumação, as pessoas se tornarão mais desatentas, distantes em relação às questões espirituais, como aconteceu nos dias de Noé, nos dias de Ló, texto que meditamos na semana passada. E aí Jesus faz a indagação: será que quando ele voltar, porventura ele encontrará fé na terra? Ele encontrará pessoas dobradas diante de Deus, na dependência de Deus, aguardando a vinda do Senhor? Então, esse é o primeiro aspecto da oração. A oração tem de ser perseverante. Segundo, a oração humilde. Versos 9 ao 14. Essa parábola aqui já não é direcionada aos escolhidos de Deus, mas essa segunda parábola é direcionada especificamente a um grupo religioso chamado de fariseus. Os fariseus eram homens que confiavam em si mesmos. Alguém até fez um jogo semântico, um comentarista bíblico, saduceus, fariseus e etc., né? A religião do eu. Eles se consideravam justos demais e desprezavam os outros. Eles se achavam melhores. Os irmãos perceberam isso pela oração dele. Essa parábola fala de dois homens, de duas orações e de dois resultados diferentes. Eles foram ao mesmo templo, em uma mesma hora, com a mesma finalidade de orar, e se colocaram diante de Deus. O texto bíblico diz que o fariseu orou de pé. Não tem nenhum problema orar em pé, mas a ideia de que ele orou em pé é que ele se colocou num local elevado, num local de discurso. Naquele tempo, quando alguém tinha de falar, ela subia em algum local mais alto para a voz dela ir por sobre as pessoas. Então ele se colocou no lugar mais alto, não necessariamente para ser ouvido por Deus, mas para ser ouvido por aqueles que estavam ali próximos. E o texto bíblico diz que à vista de todos, ele orou perto do altar, o lugar do sacerdote, ou seja, só o sacerdote poderia estar ali, e o fariseu se coloca ali perto do altar. A oração dele foi rejeitada não meramente por sua posição física, mas por sua altivez diante de Deus e diante dos outros. Ele escolhe, irmãos, de forma rigorosa e meticulosa cada uma das palavras para exaltarem as suas virtudes. Cada uma das palavras ele escolhe dessa maneira. Quando a gente pensa no culto público, a gente tem um certo cuidado. Eu acho assim, importante, tem alguns pastores que têm esse zelo, e alguns presbíteros também, mas é claro que a oração tem que ser algo espontâneo, mas tem alguns que levam tão assim à risca que eles escrevem a oração que vão fazer no culto solene, para não sair do eixo. Às vezes você fala assim para a pessoa, uma oração de intercessão pelos enfermos, ela ora por tudo, menos pelos enfermos. Uma oração de adoração, ela confessa pecado, mas não adora a Deus. Então, a oração tem a sua finalidade, tem o seu lugar. Aquele homem, assim, na preparação, a metodologia foi correta, mas o conteúdo foi desprezível. Ele pensou em cada palavra, mas as palavras que ele pensou foi para exaltarem as suas próprias virtudes. Ele colocou o pronome eu em igualdade ao nome de Deus, e muito superior aos outros, muito superior aos que estavam ali. Olhou para o publicano com desdém e ainda desferiu palavras de acusação contra aquele homem. Veja que ele nada pediu na oração dele. Nada pediu. Ele nada pede, porque ele tinha tudo e ele achava que era tudo.
Ele achava que era suficiente, ou seja, ele pensava ser aquilo que não era. Adoecido pelo sentimento de autoexaltação, ele entra, como diz os reformadores, ele entra no templo cheio de nada e saiu vazio de tudo. A oração do fariseu foi apenas um discurso com palavras bonitas sobre si próprio, para exaltar as suas virtudes. Ele fez um discurso para se autopromover. Deus era apenas um trampolim para aquele homem alcançar a notoriedade pública e a admiração do povo. Jesus já havia condenado essa prática farisaica. Quando eles iam jejuar, eles acordavam de manhã, deixavam a cara toda desbotada, o cabelo desgrenhado, faziam questão de mostrar que estavam sem comer, pálidos de fome. Ou seja, um homem piedoso, um homem que está jejuando, um homem que está buscando a Deus. E Jesus disse: olha, quando vocês forem jejuar, não façam igual aos fariseus. Disfarcem ao máximo. Seja um momento que vocês sejam mais dispostos, não demonstrem. Ninguém precisa saber que vocês estão jejuando, só Deus. Então não foi uma oração dirigida aos céus, mas foi uma oração dirigida ao seu próprio coração. Foi uma oração arrogante. Meus irmãos, a Bíblia deixa claro que a soberba e a humildade não combinam, elas não convivem juntamente. O soberbo vai deixar a sua soberba sair pelos seus poros. E se eu perguntasse aqui, quantos conhecem uma pessoa soberba? Eu acho que todo mundo ia levantar a mão. Ou já conheceram. O soberbo muitas vezes é ridículo na sua soberba. É terrível. A história de Narciso é uma história muito triste. É um herói de guerra, bonito, na lenda, né? Grega. Era um herói de guerra, muito bonito, apessoado, um guerreiro. Mas ele tinha uma maldição. Ele não poderia ver a própria face. Um dia Narciso, andando próximo a um riacho, viu a sua própria face e morreu ali, se amando, se olhando, se admirando. Meus irmãos, a soberba não combina com a humildade. A oração arrogante do fariseu fora rejeitada pelo Senhor. Mas a oração daquele publicano, daquele cobrador de impostos, o que era visto como traidor do povo, foi aceita. A petição do publicano foi genuína. Se apresenta como alguém absolutamente necessitado da misericórdia divina. Ele não falou a respeito do seu próximo, mas de si mesmo. Ele não falou a respeito do fariseu, mas de si mesmo. Ele não falou de ninguém, só de si mesmo. Foi uma oração humilde. Ele reconheceu o seu pecado e o confessou. E de uma forma dramática. Ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aquele homem desce justificado diante de Deus, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Meus irmãos, essas duas lições, a oração perseverante, nós precisamos continuar, não esmorecer. E como é difícil cultivar uma vida de oração. Muitos podem dizer: pastor, não tenho tempo. Eu não tenho tempo de orar. Tem sim. Hoje está muito em moda aqueles negócios de podcast, né? A pessoa vai fazer alguma coisa em casa, fica ouvindo um podcast, uma entrevista de 3 horas, 2 horas. E por que quando ela está fazendo as coisas em casa, ela não está orando a Deus? É possível orar a Deus. A caminho do trabalho, de volta do trabalho, no próprio trabalho, se não atrapalhar o trabalho. Então não tem desculpa.
É porque há um certo relaxo mesmo da parte de muitos crentes, e isso vai refletir na nossa vida espiritual, isso vai refletir na maneira como nós lidamos com as situações. E geralmente as situações que nos assaltam, seja literalmente ou que surgem de repente, elas tendem a trazer um certo abalo emocional. A gente fica abalado emocionalmente. Você treme, fica sem dormir, come demais, come de menos. Acontece. Mas para que a coisa não evolua para algo pior, nós temos um remédio: a oração. A oração vai acalmar o nosso coração, mas ela precisa ser perseverante. Não há espaço para soberba diante de Deus. O Senhor declara guerra contra os soberbos. Ninguém pode orar verdadeiramente a não ser que tenha um coração quebrantado. Então, onde há inveja, onde há mágoa, onde há desprezo pelo próximo, como o fariseu desprezava aquele publicano, nós podemos encontrar abundante religiosidade, mas não há comunhão com Deus aí nesse coração. Um coração pesado, cheio de si mesmo. Veja qual o conteúdo da sua oração. Você ora mais pedindo ou agradecendo? Você ora mais reconhecendo a grandeza de Deus, o poder de Deus, quem Ele é? Ou você ora mais olhando as bênçãos que você conseguiu pela sua força? Será que na oração privativa existe a confissão? Eu falei lá no acampamento ontem, e essa palavra pecado é uma palavra que está tão, assim, abstrata nos nossos dias, tão distante da realidade de muitas pessoas. E eu procurei de todas as formas evidenciar a eles a realidade presente do pecado na vida e a necessidade de nós estarmos em constante oração diante de Deus, confessando os nossos pecados, os nossos, não do outro. Às vezes você está ouvindo um sermão, você diz: puxa, mas fulano deveria estar aqui ouvindo esse sermão, olha, ele que é um baita de um fofoqueiro, ele deveria estar aqui ouvindo isso. Nós muitas vezes somos incapazes de um autoexame do coração, uma autoconfrontação do nosso próprio coração. E a oração vai nos ajudar. A oração vai nos ajudar a nos depararmos com a grandeza de Deus, com a nossa miséria, com a misericórdia do Senhor, com as bênçãos do Senhor e um coração grato. Então, que Deus nos ajude a exercitarmos de forma bíblica a oração. Que nós possamos usufruir dos benefícios da oração na nossa peregrinação. A oração do começo ao desfecho da vida cristã. E eu acredito que a oração vai continuar no céu, porque no céu nós vamos falar com Deus. Só que ela terá outros assuntos, não de tribulação, mas serão outros temas com o Senhor. Essa comunhão com Deus. Então que Deus nos ajude, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós.